Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Alô Caraguatatuba, alô São Paulo, alô Brasil. Virou para 5, sobe o giro dos motores. Por quê? É Arena! Getro Salazar está fora do traçado, vai ter que esperar todo mundo passar para voltar praticamente na última posição. Caio Lopes faz o role shot, já ultrapassado por Paulo Alberto. Paulo Alberto acelerou e fez a costela perfeitamente, uma velocidade muito grande. E agora o Anthony atrás do Paulo Alberto. Vamos ter muitas coisas para mostrar, remostrar para vocês. Paulo Alberto é o primeiro colocado. Ele é seguido por Anthony Rodrigues, os dois se tocaram. Anthony Rodrigues acaba de assumir a primeira posição da prova. Isso aí. Deu um block pass ali no Paulo. Conseguiu travar realmente o Paulo na curva da largada e fez a ultrapassagem. O Paulo ainda errou a primeira sequência do duplo. Praticamente repetindo o que aconteceu na bateria do duelo por um, né? Exatamente, no mesmo ponto. Anthony Rodrigues é o primeiro colocado, Paulo Alberto na segunda posição, Cheyenne Harmon é o terceiro colocado, Caio Lopes, que largou na ponta, é o quarto. Getro Salazar, ele aparece na quinta posição, mas vai perder essa quinta posição porque ele caiu. Então o PP passa a ser o quinto colocado, Matito é o sexto, João Pedro Pinho Ribeiro na sétima colocação. Oitavo lugar para Léo Souza, nona posição Muguinho. Décimo Andrews Armstrong, 11º Getro Salazar, Ricardo Carneiro 12º, Diego Neves 13º e Rodolfo Moraes na 14ª posição. Já já a gente vai ter a largada de novo, Rafael, mas nós tivemos muitas circunstâncias diferentes, né, do normal. Agora, olha só, primeiro, olha a largada do Caio Lopes. Fantástico, né? O role shot dele. Muito boa, o Paulo também se destacou ali na largada e olha só. A ultrapassagem. Foi uma batida até bastante forte, né? Uma divisão aí de curva para uma ultrapassagem forçada. É engraçado que não pegou moto com moto, pegou corpo com corpo, né? Com corpo, exatamente. Eles se dividiram e o Paulo acabou abrindo a curva. Getro Salazar já é o 10º colocado, fez a ultrapassagem. O Getro Salazar para cima do Andrews Armstrong. Vai ter que correr atrás de um prejuízo gigante o Getro. Mas o importante dessa bateria é a gente frisar sempre para quem está em casa, né, dessa categoria, que são duas baterias. Então, tem bastante tempo, 15 minutos parece pouco, mas é muita coisa. Então dá para recuperar. Vamos lá, vamos botar fé que teremos uma grande corrida. Anthony Rodrigues é o primeiro colocado. A vantagem dele é de 2 segundos com relação ao Paulo Alberto. Nós estamos com a Venezuela na primeira posição e com Portugal na segunda. Os Estados Unidos têm a terceira posição com o Cheyenne. O Caio Lopes é o melhor brasileiro na quarta posição. Fez bem os Estados Unidos para o Caio, hein? Muito bem, ele está num ritmo muito bom. Teve uma boa largada, ótima largada e está mantendo o ritmo. O Arena Cross é isso. Se ele conseguir girar agora, do jeito que ele está andando, promete um ótimo resultado. Pepe Bueno na quinta posição, Humberto Martins, o Matito é sexto, João Pedro Ribeiro é sétimo, Léo Souza o oitavo. Getro Salazar é nono, Renato Paz é 10º, Andrews Armstrong 11º, Ricardo Carneiro 12º, Diego Neves 13º e o Rodolfo Moraes na 14ª posição. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Morango que está aqui, o Fábio Santos, está assistindo o evento com a gente aqui, também machucado. Tomou um pacotão, puxa vida lá em Jundiaí, deu um susto em todo mundo. Mas foi só escafoide. A gente falar só escafoide pelo tombo que ele tomou, né? E vai voltar lá pro Anhembi, vai estar inteiraço, em forma para brigar pelas primeiras posições. Alô, Fabinho, grande abraço. Abraço também, mais um no DM aí, que é o Hector Assunção. Batemos um papo com ele ali na largada. Esse é o Caio Lopes. O Caio está mantendo, os pilotos estão cometendo alguns erros e ele está mantendo uma regularidade muito boa. Quarta colocação no Arena Cross. Não é para qualquer um. Rodolfo Moraes, da moto de número 13, a gente viu na imagem ali parado, ele é o 14º colocado da prova. 3.2, o Anthony nesse momento é mais rápido que o Paulo Alberto. Nós temos aí um duelo entre as equipes, que é importante sempre se frisar, né? A equipe Honda e Yamaha. O Anthony da Honda nesse momento é o primeiro e o Paulo Alberto da Yamaha na segunda posição. 3.6. Existe uma matemática que o piloto faz, Rafael Ramos, e eu sei que você fez muito na sua carreira, que é o fato de um segundo lugar sempre... O segundo lugar é bom? Não. O segundo lugar ele é ótimo, porque deixa o piloto numa condição de dele mesmo ficar vitorioso no dia. Regularidade. Porque o que acontece? Vamos lá, é muito cedo ainda, mas se o Paulo Alberto inverter na próxima bateria, ele será o vencedor do dia. Ele fica com o título do dia. Exatamente. A cautela e a calma, né? Às vezes o segundo é o que você falou, a regularidade. A gente até está vendo aqui, eu ia fazer um comentário em relação aos tempos. Se a gente pegar os 10 primeiros,
estão todos na mesma casa de segundo. Ou seja, o que está mandando aqui é a regularidade. Então tem tudo a ver com o que você falou, um segundo, manter. Tem piloto que já foi campeão sem ganhar nenhuma prova. Então essa regularidade é muito importante e sair vitorioso da etapa, às vezes, mesmo sem ganhar a bateria. Pro Honda, fluidos e lubrificantes. Pro Honda, fluidos e lubrificantes. 5 minutos de corrida, faltando 10 minutos para o final do tempo. Antony Rodrigues é o primeiro colocado, tem 3 segundos e meio de vantagem com relação ao Paulo Alberto, que é o segundo. O 1 é o primeiro colocado, está no telão aí, está na sua tela, está no seu vídeo. E o Antony está num ritmo muito forte e muito constante, Valério. Ele tem aproveitado toda a pista numa velocidade constante muito boa. Então, ele tem conseguido com isso, já abriu 3 segundos e meio, que no Arena Cross é uma boa vantagem. Depois que o Justin Barkley fez aquela pista lá no Anhembi, e nós começamos a ter esse rolo passando, né, compactando mais a pista, a Arena ficou com mais pontos de ultrapassagem, né? Então a gente hoje não tem um drama tão grande quando o piloto chega no retardatário, né? Exatamente, tem muita opção de traçado, por dentro e por fora, opção de 2, de 3, né? Saltar a cada 2 saltos, 3 saltos, por dentro e por fora. Então essa pista realmente está muito boa, muito técnica, proporcionando essas ultrapassagens. Sabe quem é que está vindo lá de trás? Getro Salazar, ele já é o 7º colocado da prova. Ele caiu lá praticamente para a última colocação. Ele perdeu o traçado e o Getro ficou numa situação que, se ele quisesse, ele por fora lá, ele ia mais rápido que todo mundo, né? Muito Mas bom. ele tem que esperar todo mundo passar e voltar ali numa tá posição. Agora, nesse momento, quase 1 segundo. Opa! Antony errou! Antony Rodrigues, o venezuelano, primeiro colocado no chão, muda tudo! Vamos ver qual foi o tamanho do prejuízo do Antony Rodrigues, vai pro chão! Abriu uma reta, passou. Agora vamos ver exatamente 5, 6 segundos de vantagem. 7.5, Rafa, é mais do que você falou, 7.5. Ele cometeu um erro ali no miolo da pista. Caraca, moleque! Muda tudo, Paulo Alberto volta a ter a liderança da prova. Antony Rodrigues, aquele bump ali atrapalha, Rafael? Depende muito, né? Tem um risco, tá do lado do freio, né? E isso é perigoso, talvez comprometer o freio traseiro da motocicleta dele. Paulo Alberto assume a primeira posição ou reassume a primeira posição da prova. O tempo vai andando, vamos chegar à metade do tempo, 7 segundos e meio. Agora vamos ver o ritmo, né, do Antony. Esses pilotos, aí o momento em que ele caiu e voltou já com o bump enrolado na sua roda traseira ali, ó. Na sequência de costelas. E o engraçado é que nessa imagem não dá pra ver, mas em princípio não tinha ninguém na frente dele. O erro dele, pelo jeito, foi sozinho mesmo. Cheyenne é o 3º colocado, Caio Lopes volta à 4ª posição, Matito tinha passado a ele. Getro Salazar é o 6º, João Pinho Ribeiro 7º, Pepe Bueno 8º. Léo Souza é 9º, Renato Paz é 10º. Andrews Armstrong é o 11º. 8.1, agora os dois giraram, o Paulo Alberto e o Antony Rodrigues, na mesma casa de segundo. A volta do Paulo Alberto 32.0, do Antony também, viu, Rafael? Exatamente, os dois estão no mesmo ritmo e essa diferença agora é bem confortável para o Paulo. Falando que os dois estão girando no mesmo ritmo e os dois têm grandes condições de velocidade nessa pista. Getro Salazar faz a ultrapassagem para cima do João Pedro Pinho Ribeiro, assumindo a 5ª posição da prova. É o que a gente falava em relação ao Arena, ele é muito dinâmico, o piloto tem facilidade de errar e ser constante no Arena Cross é muito importante. E essas costelas, como a gente até comentou de manhã, é uma costela diferente, bastante técnica e tem proporcionado aí alguns erros entre os pilotos. Aumentou um pouquinho a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Paulo Alberto 31.9 nessa volta. Antony girou 31.6. Na verdade, diminuiu 3 décimos. Diminuiu um pouquinho, estava 8.2. E de novo, o Antony Rodrigues é mais rápido que o Paulo Alberto nessa volta, hein? E agora tem uma negociação aí com os retardatários, né, Valério? Isso dificulta bastante a prova. Tem alguma coisa na recepção da mesa, justamente o banner que estava no... O rolo de banner que estava grudado no pé do Antony. Soltou ali e ficou num ponto em que o piloto faz a aterriza, né? Então, o piloto pode se assustar um pouquinho, né? Achando que pode ser alguma outra coisa. E não é fácil para o fiscal entrar ali para tirar aquilo ali agora. Não é fácil. O movimento, a passada das motocicletas é intensa. Vamos lá, Paulo Alberto é o primeiro colocado. E o Caio Lopes se mantém na 4ª colocação. Valério, isso é muito legal, o Getro chegando, né? Mas ó, nessa volta tirou praticamente 1 segundo. Então o Getro está chegando
Mas o Caio está de parabéns com essa prova de regularidade que ele está fazendo. Primeiro colocado, número 211, Paulo Alberto, vem para completar a 18ª volta, está na curva da vitória, vai passar Paulo Alberto. Passa nesse exato momento o Paulo Alberto, ele é o primeiro colocado, ele está chegando no Getro Salazar. Vai botar a volta no Getro Salazar. Antony Rodrigues vem para passar, 8 segundos depois, passa Antony. 8.1, passou olhando para ver onde é que está o Paulo Alberto. Agora abriu mais um pouquinho. O Paulo Alberto abriu mais 3 décimos, voltou para casa de 8.1. Cheyenne Harmon vai passar agora no numeral 118, ele é o terceiro colocado, ainda não passa o Cheyenne. Olha a diferença, só passou o primeiro e o segundo, agora passa Cheyenne, na linha de chegada. Ele é o terceiro. E aí vai demorar um pouquinho para o quarto colocado, o Getro Salazar, já passou o Caio Lopes, já é o quarto colocado. Que corridaço do Getro, hein? A gente tem mais 5 minutos de corrida, mais uma volta, significa aí mais praticamente 10 voltas de prova. Caio Lopes acaba de perder por João Pedro Ribeiro a quinta posição. Caio estava em quarto, perdeu para o Getro a quarta posição, perde para o João Pedro a quinta e cai para a sexta posição. Léo Souza é o sétimo colocado, numeral 45, 97 PP é o oitavo. Nona posição para o Matito, 10º Renato Paz, 11º Andrews Armstrong, 12º Ricardo Carneiro, Diego Neves é o 13º e o Rodolfo Moraes na 14ª posição. Daqui a pouquinho tem a bateria da 250 cilindradas AX2. Estamos ao vivo para você, direto aqui de Caraguatatuba. Temperatura 21 graus, noite maravilhosa. Final de semana fantástico para a Arena Cross aqui em Caraguá. Dia maravilhoso também, né? Um sol gostoso, um céu maravilhoso no final do dia e uma noite muito gostosa. Público todo aqui presente, né, Valério? Caraguá é sempre uma delícia estar aqui. E a pista, sem comentários, está demais. Paulo Alberto completou a 21ª volta, em torno de 10 voltas para o final. A gente depende um pouquinho desse entorno, porque conforme o relógio ande para os 15 minutos, né? Faltam aí 3 minutos e meio. Eu não sei se a gente vai atingir esse número total de voltas, não. 31.8. Agora o Antony não foi bem nessa volta. Não, a questão muitas vezes é de negociação com o retardatário, né? Às vezes a gente pega 2, 3 retardatários, isso atrapalha um pouquinho a velocidade de volta. E com isso o Paulo manteve a constância ali, tá redondo andando, tá com uma diferença tranquila e conseguiu agora 11 segundos de diferença. Bem confortável. 12 minutos, 14 segundos passaram-se, faltam 2:42 agora para o final do tempo. Paulo Alberto é o primeiro colocado, vai dando Portugal nessa primeira bateria. Antony Rodrigues, Venezuela na segunda, Cheyenne Harmon, Estados Unidos na terceira, Getro Salazar na quarta posição, o Equador. 4 estrangeiros, Rafael. E o nosso primeiro piloto brasileiro, João Pinho, que está de KTM, está voltando para o esporte, treinando bastante e mostrando resultado. Aí vai aparecendo na sua tela, quem está aqui acompanhando o telão, Paulo Alberto, Antony, Cheyenne, Getro, João, Léo Souza, PP, Caio Lopes, Matito. Matito passou, hein? Acabou de ganhar a 8ª posição, passou Caio Lopes. Caio Lopes eu acho que cansou, viu? O Arena realmente tem essa característica e aquela coisa de respiração, né, Valério? A gente estava comentando. O piloto tem que começar a respirar desde a primeira volta, fundo a cada 2, 3 pontos, senão realmente os braços, a respiração cansa e aí é difícil manter o ritmo. Paulo Alberto já abre 12 segundos de vantagem com relação ao Antony Rodrigues. 12.3. Essa última volta, o Antony Rodrigues até foi um pouquinho, em 2 décimos mais rápido que o Paulo Alberto, mas volta a volta, as voltas anteriores, né? A 22ª para 23ª e 23ª para a quarta, não foram boas do Antony e o Paulo Alberto vai se aproveitando disso. Cheyenne segue na terceira posição, Getro Salazar é o quarto colocado e João Pedro Ribeiro é o quinto. 211 na primeira, número 1 na segunda. Você vai tendo a imagem aí em casa do Antony Rodrigues, no momento em que a gente crava 14 minutos de prova. 14 minutos de prova. E é favorável pela pontuação, Antony Rodrigues, com essa segunda colocação, né, Valério? Sim, ele chegou líder do campeonato, né? A gente tem a ausência do Héctor Assunção. O Héctor que abriu a mão dessa bateria, dessa etapa, por uma lesão. E isso, nessa colocação, segundo lugar para o Antony, é favorável no campeonato. E vai abrindo volta a volta o Paulo Alberto com relação ao Antony. Quando o Antony voltou para a prova,
aquele erro depois da queda na sequência de costelas. Como a gente viu no começo da corrida, ele sendo mais agressivo, foi para cima do Paulinho, passou o Paulinho e vinha abrindo volta a volta, eu pensei comigo, lá vem o Anthony para chegar no Paulo Alberto. E aconteceu ao contrário, né? Exatamente, o Arena Cross tem essas surpresas, tem a regularidade, né? Um erro às vezes realmente acontece. E o Paulo está muito seguro. Ele é um especialista na Arena Cross, já foi campeão. É um piloto de muita resistência e anda muito redondo na Arena Cross. Então, está mantendo essa velocidade e essa distância bem confortável de 13 segundos agora. Zerou o cronômetro, 15 minutos de prova. Paulo Alberto vem para receber a placa. Paulo Alberto vem para receber a placa de última volta para o Paulinho. Sempre lembrando, são duas baterias. Sempre lembrando, são duas corridas. Paulo Alberto na pontinha dos dedos entra na sequência de costelas junto ao público. A galera acompanha o numeral 211, que é o primeiro, na curva da arquibancada. Faz a ferradura, tomada para a esquerda dele, direita. Vem para a sequência de costelas, agora sim para a sua esquerda. Para mais uma ferradura. Faltam duas curvas só. Agora só falta da vitória. Alô, arquibancada, eu quero barulho. Eu quero a festa da galera aqui de Caraguá. Curva da vitória para Paulo. Paulo. Alô, Portugal. Paulo Alberto vence a prova. Parabéns ao Paulinho.